E aí, pessoal? Tudo bem? Preparados para mais um mergulho com a gente? Preparadíssima. Hoje o tema é um tanto, digamos, inusitado, né? É verdade. A gente vai falar sobre morte. Ixi. Mas calma, não é a morte que a gente está acostumado a pensar, não. Ufa. A gente vai se aprofundar nas ideias de um post-blog que tem um título, assim, um tanto quanto intrigante. Que intrigante mesmo. O post se chama Mortos que Sepultam Mortos. Nossa, que título forte, né? É. Cara, já dá para perceber que a coisa é séria. Deixa a gente curioso, com certeza. O blog, que se chama Com a Palavra, usa a Bíblia para falar sobre a morte espiritual. E aí, para a gente começar a entender melhor esse conceito, queria te perguntar o que a Bíblia quer dizer quando fala de morte? Bom, a Bíblia usa a palavra morte de duas maneiras principais. Entendi. A primeira é a morte física, né? Aquela que a gente conhece bem. A separação do corpo e da alma. Certo. Mas a Bíblia também fala de morte espiritual e esse é um conceito um pouco mais complexo. É, com certeza. A gente pode dizer que a morte espiritual é um estado de separação de Deus, uma ruptura causada pelo pecado. Essa ideia de ruptura causada pelo pecado é interessante. Me fez lembrar daquele trecho de Isaías, capítulo 59, que fala que os nossos pecados criam uma barreira entre nós e Deus. Isaías 59 é um ótimo exemplo de como a Bíblia descreve essa separação. O profeta Isaías diz que a mão de Deus não está encolhida, que ele quer nos alcançar, mas os nossos pecados impedem essa conexão. É como se o pecado fosse um muro que nos afasta de Deus. E é uma boa analogia, e por causa desse muro, a gente fica impossibilitado de ter um relacionamento verdadeiro com ele. Faz sentido. E será que a gente pode estar morto espiritualmente mesmo estando vivo aqui na Terra? É possível viver essa experiência de separação de Deus enquanto ainda estamos respirando. Sim, a Bíblia fala bastante sobre essa possibilidade. Em Efésios 2, por exemplo, o apóstolo Paulo descreve essa realidade como estar morto em nossos delitos e pecados. Ou seja, mesmo fisicamente vivos, a gente pode estar espiritualmente morto, separado da vida plena que Deus nos oferece. Caramba, que situação. Outra vez que tem gente por aí que, mesmo respirando, andando, falando, está morta aos olhos de Deus. Infelizmente, sim. É uma realidade mais comum do que a gente imagina. E como a gente identifica essa morte espiritual? Quais são os sinais de que alguém pode estar vivendo nesse estado de separação? Essa é uma pergunta importante. E a Bíblia nos dá algumas pistas. Que bom. A gente pode perceber a falta de interesse pelas coisas de Deus, um coração endurecido para o próximo, uma vida centrada em si mesmo, a busca por prazeres momentâneos que não preenchem o vazio da alma. Entendi. São sinais de que a pessoa está buscando vida nos lugares errados, né? De que algo não vai bem. Exatamente. É como se a pessoa estivesse vagando sem rumo, buscando água no deserto. E nesse estado de morte espiritual, como você mencionou, a pessoa fica mais vulnerável a influências negativas, né? Sem dúvida. Efésios 2 também fala sobre isso, descrevendo Satanás como o príncipe das potestades do ar. Ele age influenciando aqueles que estão mortos espiritualmente. É como se a pessoa estivesse perdida num labirinto escuro sem saber para onde ir. É uma boa imagem. Sem direção, suscetível a seguir caminhos perigosos, a ser enganada, manipulada. Que situação complicada. Mas, me diz uma coisa. Tem como sair dessa? Tem jeito de voltar à vida? Sim, existe uma saída. E essa saída está em Cristo. É Ele quem nos oferece a possibilidade de vencer a morte espiritual e experimentar a verdadeira vida. Mas a gente pode falar mais sobre isso no próximo bloco, se você quiser. Ah, com certeza. Essa conversa está ficando cada vez mais interessante. Já volto com vocês, pessoal, para a gente continuar desvendando esse mistério. Voltamos, pessoal. E a gente estava aqui falando sobre essa ideia da morte espiritual, né? E como ela pode ser mais comum do que a gente imagina. Pois é um assunto que nos faz pensar sobre como estamos vivendo, né? Tal. E a gente estava falando também sobre como Cristo é a saída para essa situação, né? E isso mesmo, é em Cristo que encontramos a verdadeira vida. Mas como isso acontece na prática? O que a gente precisa fazer para viver essa, digamos, ressurreição? A Bíblia nos ensina que o primeiro passo é reconhecer a nossa condição de mortos. É, tipo, admitir que a gente está separado de Deus por causa do pecado. Exatamente. É como se a gente tivesse perdido num deserto, sabe? E precisasse admitir que não sabe o caminho de volta para casa. Entendi. E depois de reconhecer a nossa condição, qual é o próximo passo? O próximo passo é o arrependimento. Arrependimento. Mudar de direção, sabe? Abandonar os caminhos que nos levam para longe de Deus e buscar a sua vontade para as nossas vidas. Tá. Mas como a gente faz isso? Como a gente sabe qual é a vontade de Deus para nós? A Bíblia é o nosso guia, a nossa bússola. É nela que encontramos a revelação de Deus, os seus mandamentos, as suas promessas. Então, lendo e meditando na palavra, a gente aprende a conhecer a Deus e entender o que Ele espera da gente. Isso mesmo.
É como se a gente estivesse sintonizando o nosso coração com o coração de Deus. E aí, a partir do momento que a gente se arrepende e busca Deus, o que acontece? A gente já está vivo. Quando nos arrependemos e nos voltamos para Deus, a gente experimenta o perdão e a reconciliação com Ele. Que legal. É como se a gente fosse lavado de toda a sujeira do pecado e recebesse uma nova vida. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Nossa, que interessante. É como se a gente realmente voltasse a nascer, né? Só que dessa vez para a vida espiritual. Exato. E a partir desse momento, a gente passa a ter um novo relacionamento com Deus. Um relacionamento de amor, de intimidade, de comunhão. A gente passa a ter acesso à vida plena que Ele nos oferece. Mas essa mudança interior também se reflete na nossa vida prática, né? Tipo, no nosso dia a dia. Com certeza. Uhum. Quando a gente experimenta a transformação interior, a gente passa a ter novos desejos, novas motivações, novas atitudes. A gente começa a agir diferente. Sim, a gente passa a viver de forma diferente, a amar o próximo, a buscar a justiça, a fazer a diferença no mundo. Ou seja, a gente deixa de ser um morto que sepulta mortos para se tornar um vivo que ressuscita. É isso aí. A gente passa a ser um canal da vida de Deus, um instrumento para abençoar outras pessoas, para levar esperança e cura para o mundo. Estamos de volta para a última parte do nosso mergulho de hoje. E a gente viu que essa ideia de mortos que sepultam mortos é bem profunda, né? A gente pode acabar sepultando os outros com as nossas atitudes sem nem perceber. É verdade. Mas a gente também viu que tem jeito de sair desse ciclo, né? Que tem um caminho para a verdadeira vida. E esse caminho é Cristo, né? Isso. É Ele que nos liberta da morte espiritual e nos dá uma nova vida. Uma vida de verdade. Uma vida com propósito, com significado, com esperança, né? É. E quando a gente experimenta essa vida nova, não tem como ficar parado. A gente sente vontade de compartilhar essa boa notícia com todo mundo. É como se a gente quisesse que todo mundo experimentasse essa mesma alegria, essa mesma paz, né? Exatamente. É como se a gente virasse um imã, atraindo as pessoas para essa fonte de vida. Mas e aí, como a gente anuncia o reino de Deus num mundo que parece tão distante dessa realidade? Bom, eu acho que o primeiro passo é viver o que a gente acredita. Tipo, dá o exemplo. É, ser um exemplo de amor, de compaixão, de perdão, deixar que a luz de Cristo brilhe através da gente, sabe? Através das nossas atitudes, das nossas palavras. Isso. As pessoas precisam ver em nós a diferença que Cristo faz. Sentir o amor dele através da gente. Mas como fazer isso sem ser chato? Sem ficar pregando o tempo todo? Acho que o segredo é ser autêntico, ser genuíno. Compartilhar essa experiência com Cristo de forma natural, sem forçar a barra. É, tem que ser algo que vem de dentro, né? Não adianta só falar. Tem que ser. Exatamente. A gente precisa ser um exemplo vivo do que a gente acredita. E aí as pessoas vão se sentir atraídas, vão querer saber mais, vão querer experimentar essa mesma vida. É como diz aquele ditado, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Perfeito. A gente precisa ser um exemplo vivo do que a gente prega. Aí sim a gente vai deixar de ser um morto que sepulta mortos e vai se tornar um vivo que ressuscita. Que leva vida, que leva esperança. Exatamente. A gente vai ser um canal da vida de Deus, um instrumento para abençoar outras pessoas, para levar esperança e cura para o mundo. Nossa, que conversa boa. Acho que essa mensagem é pra gente guardar no coração, né? A gente precisa estar atento para não se deixar sepultar pelas coisas do mundo. Verdade. A gente precisa viver com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos guia, que nos fortalece, que nos dá esperança. Amém. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui, mas espero que essa conversa continue dentro de cada um de vocês. Que a gente possa refletir sobre o que a gente ouviu hoje e buscar viver uma vida que realmente vale a pena. Uma vida que transborda a vida de Cristo. Uma vida que faz a diferença no mundo. Valeu pela conversa. Foi um prazer. E a gente se encontra no próximo mergulho. Tchau, tchau. Até mais!